Boa noite, mais uma live aqui na parceria com BTG Pactual Digital, diretamente da sede do banco BTG Pactual aqui no Itaim, em São Paulo. Hoje para falar sobre investir na bolsa, como perder o medo de investir em ações. A data é bastante oportuna, porque a gente já tem aí algumas semanas o pessoal lamentando nas redes sociais, nas notícias, nos debates em geral, a taxa Selic muito baixa, taxa Selic que confortava o investidor, principalmente o mais conservador, com ganhos ilusórios, mas ganhos que multiplicavam o dinheiro, né? Ilusórios porque você sabe, se você tem uma taxa Selic de 10%, uma inflação de 8%, o seu ganho é um ganho real de 2%, que ainda tem que pagar, tem que sofrer a tributação, pode resultar num rendimento negativo. Hoje, com a taxa Selic ainda acima dos 5%, mas com a inflação às vezes anunciada, a inflação anual na casa dos 3%, às vezes os 2,5%, nós temos uma taxa real não muito diferente daquela que nós tivemos nos últimos anos, mas com o benefício, com a vantagem de, sendo a inflação menor, o imposto que você paga sobre a inflação, que é algo que não é lucro, não é ganho, mas você tem que pagar, é um imposto muito menor. Então o ganho real continua ainda num patamar bastante interessante. Mesmo assim, as pessoas veem a evolução do seu saldo, a evolução da projeção dos seus investimentos em renda fixa, de forma até compreensível, lamentam a pouca multiplicação, lamentam o lento crescimento do seu investimento. Hoje, dia 28 de outubro, a Bolsa de Valores, o índice Bovespa da B3, renovou o recorde passando dos 108 mil pontos, o que significa que estamos com uma condição de Bolsa de Valores que não tivemos em nenhum momento nos últimos anos, pelo menos em termos nominais. Mas essa combinação de renda fixa rendendo pouco, renda variável favorecida pela baixa taxa Selic, né? Na verdade, a economia com o custo dos financiamentos, do crédito mais baixo, tende a ter um aquecimento e isso tende a favorecer os negócios, há uma expectativa interessante sobre a renda variável. O problema é o medo, o desconforto, aquela ansiedade que a gente tende a sentir quando não tem experiência em renda variável, e renda variável pode ser não só apenas ações, mas tudo aquilo que tem uma variação de preço ao longo do tempo, ações, fundos imobiliários, os próprios imóveis, compra e venda de negócios, compra e venda de qualquer coisa, né? Quando você está especulando o preço de algo que você compra num leilão virtual, por exemplo, para poder revender, você está investindo em renda variável também, né? E no cenário que nós temos hoje, com a economia, havendo uma certa expectativa de crescimento da economia, de aquecimento da economia, em razão principalmente de reformas que estão acontecendo e de taxa Selic que está se mantendo baixa, nós temos aí um certo otimismo no mercado. Vamos lembrar que taxa Selic baixa não é o governo simplesmente forçando a barra para tentar aquecer a economia. Vamos lembrar que o governo é o maior interessado em ter a taxa Selic baixa, porque se essa taxa Selic for muito baixa e o investidor não acreditar, não confiar no governo, não tiver interesse no investimento em títulos públicos porque está remunerando pouco, o governo simplesmente não consegue rolar a dívida. Então, aquela reunião do Copom que decide se a taxa vai ser mantida, vai ser elevada ou vai ser reduzida, ela basicamente é uma discussão em que os maiores especialistas do Tesouro Nacional e da Fazenda estão discutindo a condição de poder oferecer para o mercado uma dívida a um juro mais baixo. Se isso não convencer o investidor vai procurar títulos em outros ativos mais rentáveis, vai buscar rentabilidade em outros títulos mais interessantes. Então, na prática, nós temos um cenário convidativo para a renda variável, convidativo para os negócios, num ritmo um pouco mais lento, convidativo para os imóveis. Se o seu dinheiro não se multiplica na renda fixa, se a renda variável está sendo falado como a solução para você continuar multiplicando seu dinheiro, como será lidar com esse medo? Como será lidar com essa possibilidade de você colocar R$10 em algum tipo de ativo e de repente mês que vem você ter apenas 9? Será que isso é saudável? Será que isso é desejado por todos? Eu faço questão de salientar que quando a gente fala de medo de investir em ações, o oposto do medo não é coragem para investir em ações. Eu não estou aqui para convencê-lo ou convencê-la a investir de qualquer forma, porque se você não investir em ações, você vai perder dinheiro. Não, você tem que ter uma certa estratégia. Na verdade, o medo é a mais saudável possível das reações que você tem ao desconhecido.
Se você não tivesse medo do abismo, você se jogaria do abismo. Se você não tivesse medo de atravessar a Faria Lima aqui às 7 horas da noite, você seria atropelado, atropelada. Então, o medo de investir naquilo que pode resultar numa perda é uma defesa que você tem contra aquilo que você desconhece, contra aquilo que pode sim lhe trazer alguma perda. Qual que seria a defesa contra esse medo? Não é simplesmente fechar os olhos e vai, investe em ações. Muito pelo contrário. A solução para você driblar o medo é o conhecimento, é informação, é você entender quais são os aspectos de risco que estão relacionados à oscilação dos preços, quando que você perde, quando que você tem uma perda definitiva, quando que essa perda é parcial, traz alguma oportunidade. Quanto mais você se informa sobre a renda variável, mais você vai entender sobre os fatores de risco, mais você vai entender sobre o que está caro, o que está barato, mais você vai acertar no sentido de comprar aquilo que realmente é uma oportunidade dentro desse universo de títulos que a gente chama de ações ou de títulos de renda variável, que tem sim títulos bons e títulos ruins, que tem ativos com potencial de rentabilidade e ativos que vão perder valor ao longo do tempo. Quem estuda, quem conhece, está peneirando, né? Uma peneira que vai ficando cada vez mais fina à medida que você tem um conhecimento mais profundo, mais experiência. E aí o papel do analista, o papel da área de pesquisa ou research de um banco como o BTG Pactual Digital é identificar dentre as milhares, dezenas de milhares de oportunidades, aquelas que estão sinalizando, estão mais evidentes como potencialmente geradoras de resultado. Então, primeiro ponto que nós temos que entender é que a gente não investe em ações porque tem mais coragem, porque tem menos medo ou porque tem menos a perder, né? Esse papo que a gente ouve falar de vez em quando que, olha, investe em ações ou em renda variável, somente aquele dinheiro que não vai fazer falta para você. Vai fazer falta, doa, né? Passa para alguém, vai fazer alguém muito mais feliz, seu coração vai ficar leve. O dinheiro que é investido é para ser multiplicado. Você vai investir em ações um dinheiro com o qual você não conta dentro de um certo prazo de tempo, que você não sabe exatamente quando haverá uma rentabilização daquele ativo, daquela carteira de ativos que está sendo proposta para você. Mas não é um dinheiro que está sendo colocado ali para ser perdido. A gente investe ou a gente usa o dinheiro que pode ser perdido num cassino, numa situação de jogo. E ações não são jogo, muito pelo contrário. Investir em renda variável, assim como investir em imóveis, é você saber identificar no mercado, dentre as várias possibilidades, aquela que mais se destaca. Então, entendendo primeiro que o passo fundamental para você vencer o medo é ter mais informações, pense que, ou leve em consideração que absolutamente todo investidor que está no mercado, todos os investidores que estão no mercado, em algum momento já tiveram esse sentimento de medo. Em algum momento já foram inexperientes, em algum momento deram o primeiro passo. Esse é um ponto importante. Nós temos entre os investidores de bolsa pessoas que não têm formação superior também. Nós temos pessoas que não necessariamente dominam toda aquela matemática, aquele tipo de análise, mas que têm um certo traquejo com comprar e vender, com envolvimento, às vezes são muito mais experientes em negociação ou identificação dos efeitos de notícias sobre o preço dos ativos do que de aspectos quânticos e aspectos de análise que envolvem toda uma teoria matemática. Então, não são os gênios da matemática que vão garantir resultados para a sua carteira de ações. Óbvio que os gênios da matemática vão ter soluções eficientes como os robôs de investimento, como técnicas para identificar estatisticamente ativos mais interessantes sem uma análise muito profunda, mas é uma situação particular de quem realmente tem uma condição ferramental diferenciada. Nós temos no mercado pessoas que se envolvem. Eu lembro uma situação que eu vivi alguns anos atrás, eu não me recordo exatamente do nome, do ano, desculpa, mas por volta de 2008, 2009, eu estava numa situação muito diferente na minha vida. Fui convidado a conhecer uma estância turística aqui perto de São Paulo, cidade de Socorro, uma pessoa que tinha todo envolvimento com o turismo na região. Essa pessoa me convidou para fazer um rapel, uma das situações de rapel mais interessantes do Brasil, uma descida de mais de 200 metros. Primeira vez que estava fazendo um rapel na minha vida, fiz um testezinho numa parede de 4 metros, me pus a descer uma parede de 230 e poucos metros. Uma situação até que entrava no que a gente chama de rapel negativo, né? Quando a pedra inclina para dentro, você já não tem mais o apoio na parede. Chegou uma hora que eu estava descendo e travei. Travei, bateu aquela ansiedade, putz, não devia estar aqui. Eu sabia que tinha que respirar um pouquinho e recuperar a consciência para voltar a descer com a mão leve, para não fazer muita força. De repente, passa do meu lado uma senhorinha, 71 anos na época. Falou, moço,
não segura desse jeito não, seu braço vai cansar. Você não vai conseguir chegar lá embaixo, nós estamos na metade da descida. Relaxa o braço, né? O segredo é você mexer o ângulo da mão. Ela falou, eu sei, só estou descansando um pouquinho. Aí ela virou para mim e falou, você não é aquele especialista em finanças pessoais? Eu falei, cara, que lugar para ela fazer uma pergunta daquela? Eu sou. Ela falou, queria tirar uma dúvida com você. Você investe em Lame 4, né? Lojas americanas? Eu falei, cara, uma situação tão inusitada para fazer uma pergunta daquela, mas ela me descontraiu. Uma senhora de 71 anos fazendo rapel numa pedra em Socorro me abordou perguntando se eu investi em lojas americanas. O histórico dela não tinha a ver com finanças, não tinha a ver com economia, não era administradora, era simplesmente uma pessoa que, ao se aposentar, decidiu estudar o mercado de investimentos, decidiu se envolver gradativamente com as informações, com as análises, com as recomendações e estava ali num belo domingo descendo um rapel, tirando dúvida com um especialista, não em rapel, mas em finanças e investimentos, sobre o investimento dela. Eu acho que é uma situação que exemplifica os potenciais que nós temos no Brasil ainda inexplorados. Nós comemoramos há pouco tempo atrás, nós estamos chegando aí perto de uma marca de 1 milhão de investidores. Aliás, alcançamos há pouco tempo a marca de 1 milhão de investidores em bolsa e ainda é um número muito pequeno diante do número de potenciais investidores que nós temos no Brasil. Quantas pessoas estão investindo em poupança com uma rentabilidade muito baixa e com essa rentabilidade muito baixa poderiam estar investindo no sucesso dos negócios, os negócios para os quais essas pessoas trabalham, ou negócios que são conhecidos de todos, negócios que estão na imprensa. Sim, negócios que têm o risco de quebrar, porque qualquer empresa tem o risco de quebrar, mas você dilui esse risco de quebrar numa estratégia de diversificação. Então, na prática, investir em ações não é algo para poucos. Investir em ações é algo para qualquer pessoa que tenha a proatividade de entender a oportunidade e tentar explorar um pouco mais. Alguns exemplos de como você pode começar a investir em ações. Você, digamos que sabe um pouquinho sobre o mercado de ações, mercado de renda variável, sabe que tem aquela questão da volatilidade, que é o sobe e desce da bolsa, e você não gostaria de ter aquilo que a gente chama de cota negativa. Cota negativa é você, de um mês para o outro, perder dinheiro, né? Então, vamos imaginar que você tem lá 10 mil reais e você fez muito sacrifício para chegar nesses 10 mil reais, você não gostaria de ver em momento algum esses 10 mil reais virarem 9.999. Dá para investir em ações e não sofrer com essa questão da perda? E a resposta é que dá. Dá. Você pode ter um perfil conservador, que investe muito pouco em ações, apenas um pequeno diferencial para dar ao longo de muitos anos um ganho a mais, mas você pode, com 5% da sua carteira em ações, talvez menos de 10%, garantir que com pouco rendimento da renda fixa, sobre os 90% ou 95% da sua carteira, você tenha um desempenho tal que compense até uma perda significativa nos 5% da sua carteira que estão em ações. Então, digamos que dos seus R$500 em ações ali você perca 10, né? Mas na renda fixa você ganhou 15, então você vai ter sempre uma cota positiva. É uma defesa que eu não considero adequada. Não considero adequada. Por quê? Porque você está se expondo à oportunidade do risco da volatilidade das ações, mas não está aproveitando realmente os diferenciais que o balanceamento ou saber comprar na baixa e vender na alta vão trazer para você ao longo do tempo. Existem outras formas mais eficientes de você investir em ações e a primeira delas é você entender que quando compra ações, você está comprando a participação no negócio por um certo preço. Você não está com o dinheiro na corretora, você não está com o dinheiro no banco, você não está com o dinheiro em lugar algum. Você está agora de posse de um ativo. Se você pagou R$100 por esse ativo e no dia seguinte esse ativo está valendo 95, você não perdeu um centavo naquele momento. A não ser que você decida vender essas ações. Então, se você compra por 100 e vende por 95, você tem um prejuízo de 5. Se você compra por 100 algo que agora está valendo 95, mas as análises, as recomendações dizem que esse ativo ainda tem o potencial de chegar, digamos, a 110, a 120, a 150, você simplesmente pagou um pouco mais caro do que algumas pessoas estão pagando hoje, porque notícias do mercado estão trazendo uma oportunidade, uma liquidação para aqueles que não compraram ontem. Isso acontece até numa feira. Quando você vai comprar uma fruta, você fala, olha, eu compro às 10h30 da manhã, porque às 10h30 da manhã a laranja está fresca, a melancia ainda é mais verdinha, eu tenho uma banana que está num ponto mais interessante. Se a feira está fraca, você vai passar às 11h30 ao meio-dia, ainda tem frutas boas à sua disposição, só que por um preço mais baixo. O problema é que, se você der o azar e aquele for um dia que houve uma procura maior, você não encontrará mais frutas ao preço que você queria. Com as ações funciona mais ou menos da mesma forma. Existe alguém que está
peneirando o mercado para você ou você mesmo através das suas análises, identificando quais são as boas empresas, quais têm um bom potencial de crescimento, identificando quais são as empresas que, caso aquela que tem um bom potencial de crescimento tenha problemas, quais empresas serão beneficiadas desse cenário. Então você vai montar uma carteira diversificada em que eu sei que a grande aposta no mercado é essa empresa aqui, uma empresa A. Mas se a empresa A tiver problemas, quem vai ser beneficiado é a empresa B. Qual que é a chance de dar problema? É pequena. Então, eu vou ter uma pequena participação na empresa B e uma grande participação na empresa A. Então, esse é o conceito de diversificar com pesos diferentes. Qual que é o cenário favorável agora? Quais empresas se beneficiam desse cenário e quais empresas seriam beneficiadas caso esse cenário mude? E eu vou pegar empresas que se beneficiam muito de uma virada de cenário. Então, montando uma carteira dessa forma, eu garanto que estou participando do sucesso do mercado e que mesmo em caso de insucesso eu tenho algum tipo de benefício para compensar. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho. Você tem que estudar as empresas, tem que analisar o potencial delas, tem que analisar as notícias, ou você pode contratar quem assuma esse trabalho para você. Por exemplo, um gestor de fundos de investimento. Você pode contratar um fundo de investimento, investir num fundo de investimento em que existe uma equipe de gestores que acompanham o mercado o tempo todo, que acompanham as oportunidades, que montam uma carteira mais adequada a esse cenário que eles acreditam ser o mais provável, e com isso você tem, ao mesmo tempo, o conceito de diversificação com estratégia, com aproveitamento do risco. Então, um caminho interessante para você investir em ações, caso você não se sinta à vontade para comprar e vender, para analisar, é você começar a analisar quais são os melhores fundos de ações do mercado e identificar desses que são os melhores fundos, aqueles que têm uma estratégia mais consistente. Lembrando que eu já alertei em muitos vídeos aqui na parceria com o BTG Pactual Digital que quando se investe em renda fixa, você tem que tomar muito cuidado com os custos dos produtos. Qual que é a taxa de administração, qual que é a taxa de performance, tem algum outro tipo de taxa, por exemplo, previdência, ainda tem quem cobre taxa de carregamento. Então, quais são os custos para investir? No caso de títulos públicos, você tem a taxa de custódia da B3, que tira uma rentabilidade do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA, por exemplo. Então, quais são os custos que roubam rentabilidade e que tiram o desempenho de um fundo de renda fixa? Essa é a preocupação número 1, por isso tanto se falou de um fundo como o do BTG Pactual, o Tesouro Selic Simples, com taxa de administração zero, que torna esse fundo imbatível quando se compara com o Tesouro Selic. Quando se olha para a renda variável, já não é dessa forma que se faz a análise. Você tem fundos que cobram taxa de administração de 2%, de 3%, de 4%. Você tem fundos que cobram taxa de performance, tem fundos que cobram taxa de saída. Um bom exemplo é o BTG Pactual Absoluto, uma referência para o mercado. E aí a questão é, eu vou evitar a taxa de saída? Eu vou evitar a taxa de performance? Eu vou evitar a taxa de administração? Nenhuma das três. Na verdade, você tem que entender que o gestor ou a equipe de gestores e profissionais, eles são remunerados por essas taxas. E valerá a pena remunerar esses profissionais se o que eles entregarem de desempenho para você for muito melhor do que a concorrência. Então, quando a gente analisa fundos de ações, pouco importa os custos que estão ali embutidos. Eu vou olhar o histórico, quanto mais longo, melhor. Eu tenho informação dos últimos 2 anos, dos últimos 3, dos últimos 5, dos últimos 10. Essa informação é valiosa para mim. Eu quero saber se nos últimos máximo de anos que eu tenho à disposição, esse fundo superou o benchmark ou a referência. Superou o índice Bovespa? Superou em 80% das vezes, mas superou com pouca volatilidade? Eu não gostaria, por exemplo, de ver a bolsa cair 5% e o meu fundo cair 20%. Então, quando a gente fala pouca volatilidade, é que quando a bolsa cai, o fundo cai menos do que a bolsa na maioria das situações. Quando a bolsa sobe, o fundo sobe mais do que a bolsa na maioria das situações. Então, essa menor volatilidade, e quando a gente fala o desempenho melhor na maioria das vezes, tem um outro conceito por trás aí que é um índice de Sharpe mais interessante, ou seja, conseguir o resultado com menos sofrimento. Quanto maior a capacidade do fundo conseguir esse desempenho, mais interessante ele será como solução para investir em renda variável, com diversificação, com estratégia e com uma tranquilidade maior do que aquele que compra ações individualmente. Então, fundo de ações seria uma forma interessante de você entrar na bolsa de valores, na renda variável. Como entrar? Você pode, por exemplo, pôr uma parte do seu dinheiro na renda fixa, uma parte do seu dinheiro na renda variável. Quanto? Já discutimos em várias lives, pode pesquisar aqui no próprio canal do BTG Pactual Digital no YouTube, vídeos em que eu falo sobre a regra dos 80, como distribuir investimentos, como diluir o risco, como diversificar investimentos.
Em vários deles eu abordo exatamente a estratégia que se usa para você saber qual que é o seu limite de risco, como que você identifica até que ponto você pode investir. Uma outra forma é você entrar no site da sua corretora, do seu banco, no site do BTG Pactual Digital aqui, por exemplo. Você vai lá na página inicial, tem lá simulação de investimento. Para simular o investimento, o banco pede para você algumas informações. Ele solicita um questionário. Por que isso? Para identificar o seu perfil de investidor, o seu limite, a sua tolerância ao risco. Quando você preenche fielmente, essa informação não vai para a Receita Federal, não significa declaração de imposto de renda, nada. Tá? É informação que está lá preenchendo o mecanismo do algoritmo para identificar qual é a carteira eficiente para você. Ao preencher o questionário, ao concluí-lo, você recebe de presente do banco uma carteira recomendada, aquela pizza, né? Um percentual em cada tipo de ativo, incluindo renda variável. Pode ser que você olhe para aquilo, analise e pense, olha, eu não gostaria de colocar todo esse dinheiro num fundo de ações. Eu estou começando e estou inseguro. Então, diante dessa insegurança, uma outra forma de você se blindar contra o risco, contra a oscilação, contra a volatilidade, é deixar de lado um pouco essa ideia do fundo de ações e migrar para um fundo multimercado, por exemplo. Normalmente ele já vem recomendado na sua carteira de investimentos também. Quando você preenche questões relacionadas ao prazo para utilizar o dinheiro, se é 1 ano, se é 2 anos, se é mais de 5 anos, a carteira vem mais pendendo para o risco ou mais pendendo para o conservadorismo. Quanto mais prazo você tem, mais agressiva será a recomendação. Então, vamos supor que você tem acesso a um fundo multimercado. E aí, sim, você tem que analisar também o histórico de desempenho, tem que entender mais ou menos qual que é a proposta política do fundo. O fundo multimercado tem uma liberdade muito grande de atuação, então você tem que ler o prospecto, né? Aquele resumo que mostra em que o fundo investe, qual que é a taxa de administração, qual que é o prazo de resgate, qual que é o histórico de desempenho desse fundo, né? Como que ele performou no último mês, nos últimos X meses, esse ano, por exemplo, nos últimos 12 meses, nos últimos 3 anos, se possível, e aí comparar vários fundos multimercado dentro da mesma estratégia e selecionar aquele que é interessante para você. Fundos multimercado normalmente investem predominantemente em renda fixa, quando são conservadores ou moderados, e uma parte menor em renda variável. Para quem está começando, um fundo de perfil moderado ou conservador é interessante para ter na sua carteira. Por quê? Porque você vai ter a estratégia de um gestor que quer garantir para o seu cliente, para o cotista do seu fundo, que ele terá o seu perfil conservador ou moderado, envolvendo-se com a renda variável, ou seja, aproveitando as oportunidades da renda variável, sem oscilações tão intensas quanto aquelas que a gente vê na bolsa ou num fundo de ações. Então aí sim, quando a gente fala de multimercado, se a bolsa subir muito, eu quero que meu fundo suba mais que a renda fixa, mas provavelmente ele não vai acompanhar a bolsa. Se a bolsa cair forte, meu fundo provavelmente vai perder um pouquinho, mas não tanto quanto a bolsa. Ou seja, vai ter uma estratégia mais defensiva porque tem uma parcela de renda fixa na carteira. Então, considerando que a gente pode começar pelas ações, ou pelos fundos de ações, ou pelos fundos multimercado, uma estratégia ainda mais conservadora quando você fala, puxa, mas multimercado ainda me daria uma cota negativa de vez em quando, né? Um fundo multimercado bom provavelmente vai te dar uma cota negativa de vez em quando, porque ele vai se aproximar um pouco mais do comportamento volátil do mercado e o gestor vai aproveitar as quedas para criar os elementos que vão trazer ganhos maiores no momento da alta. Agora, se não é a sua pegada ainda, existe uma outra forma de você participar do mercado de renda variável, que é tirar uma parte da sua renda fixa e migrar para a renda variável através de um produto que faça isso de forma estruturada, balanceada e constante ao longo do tempo. Por exemplo, um fundo de previdência. Eu já discutia em outras situações que fundos de previdência, para mim não tem sentido você ter um fundo de previdência, que é sempre com visão de longo prazo, que seja totalmente conservador. Eu escolhi um fundo de renda fixa, um fundo de previdência que investe somente em títulos de renda fixa. Puxa, não é para o longo prazo? Se é para o longo prazo, você tem que aproveitar fundos que tenham uma exposição maior ao risco, porém condicionada à estratégia do balanceamento de carteira. Você vai ver que tipicamente os fundos de previdência são do tipo balanceado, ou seja, mantém-se um balanço, mantém-se uma composição dentro de uma faixa que foi proposta ao cliente. Se o fundo diz lá no seu prospecto, a carteira tem entre 40% e 60% em renda variável, o papel do gestor, a obrigação do gestor, né? Existe um negócio chamado carta compromisso, a obrigação do gestor é de se manter dentro dessa composição. Se a bolsa começa a cair,
ele tem que comprar mais bolsa para se manter dentro daquele patamar, daquela composição sugerida para o cliente. Se a bolsa começa a subir, ele vai vender um pouco dos papéis que estão na bolsa para poder justamente realizar lucros que sejam direcionados para a renda fixa. Isso garante que o gestor, um profissional, compre nas baixas e venda nas altas. É a estratégia básica que eu ensino no meu curso Inteligência Financeira, para que as pessoas tenham uma carteira que não dê muito trabalho, né? Que eu simplesmente tenha alguma referência para me dizer quando está barato, quando está caro, para eu comprar mais quando está barato e vender mais quando está caro. O seu fundo de previdência faz isso para você. Consequentemente, no longo prazo, vai perceber, pode fazer a lição agora de casa no site do BTG Pactual Digital ou da corretora que for da sua preferência, pesquise na categoria fundos de previdência, perfil conservador, o moderado e o arrojado. E veja o histórico mais longo que você tiver desses fundos. Você vai ver que quanto mais longo o histórico, 3 anos, 4 anos, 5 anos, normalmente o agressivo bate o moderado bate o conservador. Por quê? Porque nos momentos de queda, o gestor age para comprar o que está barato. Então, é uma outra forma de você se iniciar no mercado de ações. Agora, sendo muito sincero, meu ponto de vista, o que eu acho que você deveria fazer, eu pincelei aqui algumas modalidades, resgatando o que eu falei até agora. Para começar a investir na bolsa, o caminho natural seria através das ações, mas muitos vão ter medo de começar comprando ações diretamente. Então, fundo de ações é um caminho que vai exigir um pouco mais de, vamos dizer, de inspiração, um pouco mais de confiança, um pouco mais de acompanhamento seria a palavra correta, para você entender por que está caindo e se ao cair é o momento de comprar mais ou é o momento de se desfazer daquele ativo. Para quem quer ter menos trabalho, o caminho interessante de fundos multimercado. Para quem quer ter o mesmo nível de trabalho, mas menos possibilidades de se expor a perdas, talvez um fundo de previdência seja interessante. Agora, minha recomendação para você é que você procure entender o funcionamento do mercado de ações. Como se faz isso? Você pode fazer cursos na B3, cursos com Gustavo Cerbasi, você pode assistir os vídeos do Bona, dos profissionais da área de análise aqui do BTG Pactual Digital, outros vídeos no mercado. A questão é, ou você aprende estudando, ou você aprende na prática. E o meu convite é para que você pratique um pouco mais. Por quê? Se você nunca abriu um home broker, você pode fazer isso agora. Você tem conta aberta no BTG, você vai na seção do home broker, você abre a página do home broker, você tem que selecionar um código. Pode digitar o código da empresa, dar no busca ali o nome da empresa para receber a informação de que código que ela tem na bolsa. Comece a estudar como é que funciona o home broker, como é que funciona uma lista de compras e uma lista de vendas. O que significa aquelas pessoas que estão vendendo, aquelas pessoas que estão comprando? Entenda que no home broker você vai ter uma visão do que está acontecendo no mercado. A lista dos 10 melhores vendedores, a lista dos 10 melhores compradores. Uma negociação acontece quando um preço ofertado por um comprador, tipo eu topo comprar por R$ 59,50, bate com o preço que está sendo ofertado por um vendedor. O vendedor estava disposto a comprar por R$ 59,50. Eu diria para vocês, gente, que para quem nunca investiu em ações, abrir a tela do home broker não é exatamente a coisa mais amigável do mundo. Você tem que agir, né? Muita gente está acostumada a simplesmente mandar o dinheiro e aciona o gerente, olha, investe para mim. Não, você tem que selecionar quanto você vai comprar de cada ação, por que preço, e você tem que dar uma estudadinha se aquele preço é compatível com o que está sendo ofertado no mercado, enfim, você tem que agir. Mas, a partir do momento que você faz uma oferta no home broker, você digitou, vou comprar lá 50 ações de uma empresa tal, por um preço qualquer ali que eu estou estipulando. O fato de você participar do home broker, de você ver a sua cotação já listada ali entre os compradores e vendedores, já te dá um impacto bastante interessante. No dia que você faz a sua primeira compra, não importa se é uma ação que está valendo, por exemplo, R$5, eu diria que esse é um momento tão importante quanto uma iniciação religiosa, quanto a primeira noite de sexo do adolescente, quanto o primeiro dia que você sai para dirigir um automóvel na sua vida. Sua vida é outra a partir do momento que você faz uma operação no home broker. Por quê? Você percebeu que naquele momento você faz parte do mercado. Você está interagindo com outro investidor que você não sabe qual é, alguma pessoa que está comprando ou vendendo, comprando de você ou vendendo para você. Na primeira operação, provavelmente a pessoa está vendendo para você, mas você começa a entender o que é o mercado. O que é o mercado? O mercado somos nós. São pessoas que de repente entram no seu home broker e decidem comprar ações, ou comprar opções, ou cotas de um fundo imobiliário, ou dar lance num leilão da Receita Federal, do Ministério
do Ministério Público, enfim, são situações que você começa a vivenciar, que começa a quebrar também um certo gelo, uma certa parede que existia entre você e o mercado. O home broker, vamos dizer, na sua intimidade cerebral, vai funcionar mais ou menos como um game. Você avança uma fase, você comprou uma ação, no segundo momento você percebe que comprou certo ou comprou errado. Um erro muito comum no começo é a pessoa querer comprar um lote de ações e acaba comprando uma ação individualmente, ou o contrário, né? Puxa, saiu mais caro do que eu imaginava. Mas o que eu recomendo a todos que façam para aprender, que você destine um certo dinheiro para o seu aprendizado. Quanto? R$500? Identifique 4, 5 ações diferentes que possam ser pagas dentro de R$500. Uma ação que não valha mais do que R$100, R$120 e que você compre 4 empresas diferentes. Quais empresas? Não sabe? Entre na área de recomendações do seu banco, da sua corretora e avalie quais são as 10 empresas mais recomendadas. Experimente entender o porquê que elas são recomendadas e siga essas orientações para começar a comprar. Cada vez que você entrar no seu home broker, cada vez que você interagir com o mercado, cada vez que você fizer um movimento de comprar, de vender, de reconhecer um erro, de consertar esse erro, estará acontecendo um aprendizado. E não há aprendizado mais rico, mais interessante do que esse na prática. Como eu falei, eu posso contar e contar histórias para você, te estimular a investir. Você pode ouvir vários outros profissionais aqui, mas enquanto você não vai para a prática, você não vai perder essa sensação de medo que você tem no mercado. Porque o medo, como eu falei, é a sua defesa contra o desconhecido. Quanto mais você vai conhecendo o mecanismo de compra, mais você vai vencendo o medo. E hoje, né, vamos imaginar que o mercado funciona há várias décadas, né, já tem bolsa praticamente completando o século, não sei se a primeira bolsa completou um século, já com certeza. Mas na prática, com toda a tecnologia que nós temos hoje, que você não sabe o que significa, tem uma interrogaçãozinha, você tem um menu para interagir, você tem chat, você tem cartilhas ensinando como é que funciona, você tem menus com códigos e orientações e alertas que você está fazendo alguma coisa errada, tem certeza. Hoje é muito mais fácil investir do que foi nesse mais de século de investimento de bolsa, em que milhares, milhões de pessoas tiveram resultados, tiveram perdas também, às vezes, muitas vezes por ganância. A gente vai falar nos próximos meses bastante sobre ganância, sobre riscos, sobre armadilhas, mas eu garanto para você que esses passos que eu falei até agora, você investir através de um bom fundo, um bom fundo de ações, um bom fundo multimercado, um bom fundo de previdência, você utilizar a boa estrutura de um home broker com, vamos dizer, passos mais controlados com valores pequenos, é um aprendizado que não tem perda. Não tem. Você simplesmente não tem como ficar pobre ao colocar R$500 na bolsa e entender o que aconteceu com esses R$500. Primeiro porque, se uma empresa quebrar, vou imaginar que você dividiu R$500 em 4 partes iguais de R$125, se uma empresa quebrar, você tem outras 3 empresas, R$375, que sendo bem escolhidas vão criar rendimento e em algum momento vão chegar aos 500. Então é muito difícil com uma estratégia correta você perder tudo, como acontece quando você escolhe mal a montagem numa franquia, por exemplo, como acontece quando você compra um imóvel que, porque não tomou cuidado de avaliar com o corretor, de repente aquele imóvel era uma situação fraudulenta, você não sabia como confirmar as informações, certidões negativas, registros, matrículas, enfim. Então você tem como perder mais dinheiro em mercados desestruturados do que você perderia no mercado estruturado, organizado como de bolsa. Enfim, são algumas orientações. Eu quero falar de um outro tipo de medo daqui a pouquinho, mas eu quero ver as perguntas que estão entrando. Deixa eu ver aqui. Jonathan Couto, que é meu aluno, já foi meu aluno do curso de Inteligência Financeira, gostaria de perguntar qual a melhor estratégia para rentabilizar nossa carteira, visando as possíveis privatizações. Jonathan, você fez meu curso, você sabe a resistência que eu tenho de investir em empresas públicas. Eu acho que as empresas públicas são mais especulativas. Elas deixam de ser especulativas quando há o compromisso dos seus gestores, do seu principal acionista. A gente fala de empresa pública, o principal acionista é o governo federal, estadual, enfim. Mas quando há um compromisso como um plano diretor, um plano de ações a serem implementadas, um plano de negócio para essa empresa que mostre claramente os passos a serem dados, e ao longo do tempo você vê que esse plano vai sendo concretizado, isso vai dando tangibilidade ao desempenho dessa empresa. É óbvio que muda governo, mudam estratégias, mudam planos sobre as empresas públicas. Então, quando a gente fala de empresas públicas, muito cuidado com períodos de mudança de governo, muito cuidado com empresas que estão dando muito lucro e distribuindo dividendos, porque se o principal acionista dessa empresa é o governo e o governo tem uma série de negócios deficitários,
Não é novidade, já aconteceu dezenas, centenas de vezes na história. O governo pode usar parte do lucro para equilibrar contas que estão coligadas entre várias empresas que participam entre si e o valor a ser distribuído vai ser muito menor. Tá? Então, o que a gente leva em consideração ao investir em empresas públicas é que, se há um plano de privatização, se esse plano considera empresas públicas, normalmente uma empresa pública, ao ser privatizada, ela se torna mais eficiente. Ela sai daquela lógica da dotação orçamentária em que eu recebo o dinheiro, eu uso recursos tendo lucro ou não tendo lucro, e eu passo a ter que ter lucro para poder desempenhar minhas funções. Então, normalmente, uma empresa pública sendo privatizada vai se tornar mais eficiente. Por isso que quando se anuncia uma privatização, o primeiro efeito é a valorização dessas empresas. Então, a questão é entender quais são as empresas potencialmente privatizáveis, entender que algumas empresas potencialmente privatizáveis já tiveram essa privatização anunciada, então já há um efeito de mercado. E no fundo, quanto melhor for o cenário para essas empresas, melhor será o potencial de valorização. Então, na prática, empresas mais privatizáveis, elas irão valer mais se elas continuarem, se elas sobreviverem, se elas não forem vendidas para fazer parte de um ativo de uma empresa muito maior, elas deixarem de existir. Então tem tanto potencial de valorização quanto desvalorização, por isso que a melhor recomendação é verifique o que um bom analista, uma boa equipe de análise diz sobre essa empresa e acompanhe as notícias. Por quê? Toda boa análise pode pesquisar, qualquer análise um pouco mais antiga aqui oferecida pelo BTG Pactual, por exemplo, toda boa análise considera que, diante do cenário que é tal, essa empresa terá um certo desempenho favorável e isso deve gerar lucros. Isso é um cenário. Se as notícias vão avançando ao longo dos meses e aquele cenário vai se confirmando, a probabilidade é que as ações se valorizem mais do que inicialmente previstas. Se as notícias vão avançando e alguns daqueles fatos vão se desmantelando, deixam de existir, basicamente o valor que se esperava da empresa se perde. Então, uma combinação de análise com acompanhamento de notícias é o que vale tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas. Quando eu falei que eu tenho uma certa resistência em empresas públicas, é que um planejamento feito por uma empresa privada normalmente tende a ser cumprido com maior insistência do que uma empresa pública que de mandato em mandato acaba mudando de rumo. Tá legal? Guilherme Rosa perguntando, o fato de termos um governo de esquerda na Argentina não será ruim para o Brasil? Quais os efeitos na Bolsa de Valores? Qual o setor mais afetado por essa vitória? Há um benefício ao investidor? Guilherme, essa é uma pergunta que caberia melhor a uma equipe de análise. A minha visão como investidor e não como analista, tá? Para a economia de mercado, a volta do peronismo na Argentina é um retrocesso. Os negócios na Argentina tendem a minguar, tanto que, se não me engano, houve perda maior do que 20% hoje na Bolsa de Buenos Aires. Tá? Vale confirmar a notícia, mas a queda foi muito forte. Nossa Bolsa atingiu um nível recorde. Por quê? Porque eventuais recursos destinados à economia argentina, numa economia peronista mais socialista, mais de esquerda, tende a gerar aversão nos investidores. Os investidores vão procurar economias que estão se dirigindo para uma tendência mais de economia de mercado, mais de eficiência nos negócios, como o que está acontecendo no Brasil. Então, na prática, o Brasil, em primeiro momento, se beneficiou. Agora, há empresas que dependem de acordo com o Mercosul, que o governo Bolsonaro está falando em rever, e o Brasil sair do Mercosul. Há empresas que exportam para a Argentina, uma economia que não é de mercado, tende a prejudicar esses negócios. Então, nós temos empresas que vão perder com isso, empresas que vão ganhar com isso, por se fortalecer diante do enfraquecimento da Argentina. Nós temos empresas que vão, de certa forma, ganhar ou perder de acordo com os efeitos Mercosul. O que nós sabemos é que o peronismo, recuperando força na Argentina, cria-se uma parede entre o governo atual brasileiro e o novo governo argentino, que dificulta as relações entre os dois países. Haja diplomacia, que é justamente o ponto fraco do nosso governo atual. Tá? Então, o cenário é para ser analisado empresa a empresa. Legal? Primeiro ponto, a Bolsa Brasileira foi impactada favoravelmente. Maria Aparecida de Araújo Souza. Boa noite, Cerbasi. Boa noite, Maria Aparecida. Essa alta e baixa da Bolsa, posso investir em ações a longo prazo ou devo estar sempre alerta? Maria Aparecida, alta e baixa faz parte da Bolsa, tá? Você tem que entender que a Bolsa é um mercado onde as pessoas estão confirmando expectativas. Então, se você tem uma expectativa de que reformas vão sair no Brasil e que empresas são beneficiadas dessa reforma, investidores estão mais otimistas e querem comprar as ações.
Mas entenda o seguinte, que quem quer comprar tem que encontrar alguém que quer vender. Quem tem as ações que poderia vender, se entende que o cenário será mais otimista, vai resistir a vender suas ações, vai querer ficar com elas mais tempo. Então, quem quer comprar tem que fazer o quê? Tem que dar uma oferta maior para convencer aquele outro investidor a abrir mão das ações dela. Então, a alta na bolsa simplesmente é compradores tentando convencer vendedores a se desfazer de suas ações, porque o cenário mais otimista está fazendo com que aquelas pessoas que têm ações não queiram mais vender. Isso explica a alta. A baixa é a mesma coisa. Eu vejo que o cenário está desfavorável, eu quero vender, mas não tem compradores. Os compradores estão propondo um preço mais baixo. Então, como é que eu faço para vender? A mesma coisa que você faria com um imóvel de família, né? Que de repente, puxa, o único bem que eu tenho é imóvel, está essa crise, ninguém compra, mas eu preciso vender. Você baixa o preço. Então, a queda na bolsa ela é explicada porque na hora que alguém tem medo do cenário ou já não confia no cenário ou acha que suas empresas não terão um resultado interessante, essa pessoa quer se desfazer das ações e vai tentar convencer alguém que tem dinheiro a comprar essas ações. Esse convencimento é feito com um rebaixamento do preço. Então, faz parte da renda variável a oscilação, tá? Ela não é nem diária, ela é minuto a minuto. Qualquer papel interessante tem que estar balançando o ponteirinho ali, porque negócios estão acontecendo, né? Aconteceu um negócio a um preço um pouco maior que o anterior, depois um pouco mais baixo, enfim, entre altos e baixos há uma tendência que é identificada. Você quer saber se você investe pensando a longo prazo, né? Comprando papéis? Maria Aparecida, eu não investiria cegamente. Tipo, eu confio em bancos e bancos sempre vão bem no Brasil, então eu vou comprar. Não, você tem que ver que bancos são vários que estão na bolsa. Se um banco se beneficia do mercado, outro está sendo prejudicado. Então você tem que sempre na hora de comprar, dar uma olhada no que está sendo recomendado, talvez consultar o seu assessor de investimentos ou os fóruns, blogs que tem relacionados ali ao mercado que você quer investir, e aí tomar uma decisão sim, pensando no longo prazo. Mas você pergunta, tem que ficar sempre alerta? Quanto mais, melhor. E aí existem técnicas. Se você não pode, não gosta ou não consegue ficar alerta, você vai para uma estratégia um pouco mais conservadora, que é de investir através de um fundo. É arrojada? Fundo de ações. É mais conservadora? Um fundo multimercado. Não, se você pode acompanhar o mercado, começa comprando uma carteira de ações na qual você confia e quanto mais arrojado o seu perfil, quanto mais do seu patrimônio está em ações, mais de perto você acompanha o mercado. Você vai surpreender, Maria Aparecida, que para quem tem ações, lembra aquela questão que eu falei que é um mundo novo quando você começa a comprar? Você começou a comprar, você começa a receber informativos do seu banco, da sua corretora, orientações, carteiras recomendadas, o relatório de fim do mês que você pode acessar no seu portal. Então, tudo aquilo vai te dando informações e insumos para você entender o que está valendo a pena, o que não está valendo a pena. E o melhor aprendizado que existe é esse autoaprendizado, que é a reflexão sobre as decisões que você tomou no passado. Você vai se tornar expert, Maria Aparecida, desde que você comece agora e vá se dedicando um pouquinho a cada mês. No começo, a cada quinzena daqui a um tempo, a cada semana, quando você perceber que seu patrimônio está ficando maior, até chegar a um ponto, de repente você está aposentado e você vê isso diariamente. E diariamente quanto mais tempo você tem, mais insumo você terá para tomar as decisões mais acertadas. Então, para o longo prazo, a gente costuma dizer, mas no fundo é uma atividade como qualquer outra, e quanto mais você se dedica, mais resultado você tem. Legal? Deixa eu ver se tem uma pergunta relacionada a uma reflexão que eu queria fazer, que era sobre impostos. Tem gente que tem medo de investir na bolsa ou em renda variável de qualquer forma, fundos imobiliários também, porque tem medo de ter que declarar o seu imposto de renda. Eu vou falar sobre isso. Enquanto não entra a pergunta, deixa eu ver aqui o que o pessoal está colocando. Márcia Reis também foi minha aluna. Oi, Márcia, da turma 5 do curso de Inteligência Financeira. Crescimento da Bolsa Brasileira, ela coloca entre parênteses, 150 mil pontos? Não sabemos, né? Já poderia ter chegado a 150 mil pontos há muito tempo atrás, se governos e políticas e parlamento ou Congresso, né, tivessem ajudado com decisões. Vamos lembrar, quem está falando de uma reforma da Previdência, que você viu na mídia recentemente, era para ter sido aprovada lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, todo um problema previdenciário que se acumulou em 20 anos poderia ter sido evitado. O Brasil teria outra realidade se, na época, o nosso Congresso tivesse colaborado, né? Mas havia aquele lance, não, nós somos contra o governo, né? Isso acontece em qualquer mandato, em qualquer partido que está no poder,
Então, como nós não temos uma economia unida, uma política unida, nós temos dificuldade de saber exatamente quando chegaremos. Se você for tentar montar um negócio na Suíça, por exemplo, o governo suíço diz para você que em 2030 a taxa de juros no país deve estar, sei lá, em 2% ao ano, né? Há uma previsibilidade muito maior. No Brasil, a gente não sabe onde que o Copom vai colocar nossa taxa de juros daqui a 2, 3 reuniões. Então, essa instabilidade faz parte. Então, 150 pontos, 150 mil pontos, todos nós adoraríamos. 150 mil pontos significa mais empregos gerados, mais lucros gerados, mais crescimento da economia, mais impostos pagos. Então, todo mundo quer que a Bolsa chegue a 150 mil pontos, né? Aí vamos à sua pergunta. O crescimento da Bolsa poderia ser mantido só com o investidor local, caso os gringos continuem desconfiados em aportar no Brasil ou na América do Sul? Márcia, está sendo isso nos últimos 3 meses. Se você olhar, dá uma olhada no volume Bom, o dólar explica isso, né? Esse dólar que chegou a perto dos 4,20 nada mais é do que reflexo da saída de capital. Então nós tivemos nos últimos meses um negócio que é bem atípico, que é o dólar subindo, significa de saída de capital do país, e a bolsa subindo. Significa que o capital que fica, a maior parte de investidor local, está confiante na economia brasileira, confiante nas empresas da economia brasileira. Então, se pergunta, será que o crescimento da Bolsa se mantém só com o investidor local? Se mantém com o investidor local cada vez mais informado, cada vez mais consciente, com educação financeira para entender qual que é a lógica de investimentos, para entender como é que você se blinda das oscilações, das perdas, que ações vale a pena, que ações são totalmente descartáveis. Então, à medida que cresce a educação financeira, esse efeito se reflete diretamente na Bolsa. Em algum momento, se nós tivermos vamos dizer que um certo alívio na nossa crise de crédito, né? Não crédito de emprestar dinheiro, mas crédito no sentido de confiança, que é o que o Brasil vive hoje, se tivermos um alívio nessa crise de crédito, o investidor estrangeiro certamente perceberá que o Brasil, que cresceu pouco nos últimos anos, é um país muito interessante para, por exemplo, driblar essa tal crise internacional que deve afetar os países desenvolvidos que muito cresceram nos últimos anos, bateram no teto e o melhor cenário para os países desenvolvidos é se manter e não crescer, né? Muitos estão apostando até numa queda. O Brasil não, o Brasil tem potencial de crescimento, tem empregos para serem gerados, tem empresas com capacidade ociosa, tem uma demanda reprimida de consumo, o nível de crédito, aí sim, crédito, dinheiro emprestado está muito baixo no Brasil. Então, o que falta? Falta as coisas funcionarem com melhor harmonia. Talvez o maestro funcionar um pouco melhor para que as coisas sejam conduzidas com mais tranquilidade. É o que está faltando. Legal? Porque sim, o investidor local sustenta. Até porque o volume de investidores locais é muito pequeno, né, gente? A gente fala 1 milhão de investidores na Bolsa para passando 210 milhões, no mínimo, 10% da população brasileira deveria investir nos negócios brasileiros, né? Então nós temos um número muito pequeno de investidores hoje, consequência da falta de emprego, da baixa poupança, que a partir do momento que acontece uma melhoria no cenário, taxa Selic desestimulando a poupança rentista, há uma tendência da Bolsa se recuperar. E vamos lembrar que ela está barata comparada com o recorde histórico de 2008, né? Ainda considerando inflação e câmbio, a gente teria que estar com o índice Bovespa para cima dos 140 mil pontos para estar no mesmo nível de 2008, o que significaria sem ganho desde lá. Então a Bolsa ainda é barata, tá? Leandro Soares. A diversificação da carteira tende a favorecer uma rentabilidade positiva. Vamos ver onde que chega a sua pergunta. Qual o número médio, máximo e mínimo de ações que você acredita ser suficiente para ter uma boa diversificação? Vamos lá, Leandro. Não, a diversificação não tende a favorecer uma rentabilidade positiva. A diversificação tende a te proteger contra extremos. Tá? Uma carteira diversificada significa que se você acertou no olho da mosca ali, né, pegou a empresa sensacional, que é a que mais valorizou na Bolsa naquele ano, mas você não quis pôr todo o dinheiro nela, você pôs em várias para se proteger, se essa empresa rendeu 1000%, a sua carteira não vai render 1000%, ela vai render a média das empresas selecionadas. Se você, na sua carteira, escolher uma empresa que foi um mico, essa empresa foi à falência, sofreu uma intervenção, você não vai perder todo o dinheiro porque você diversificou. Então, não, diversificação não é para favorecer rentabilidade positiva, é para favorecer a proteção da sua carteira. Tá? O que favorece a rentabilidade positiva é o balanceamento. Ou seja, você tem uma parte da sua carteira em renda fixa, uma parte em renda variável.
Quando a renda variável está barata, você compra mais renda variável. Quando ela está alta, você avalia se é hora de vender ou manter. Então, é você ter de onde tirar o dinheiro quando algo ficou barato que faz com que você compre mais quando vale a pena. Isso sim favorece uma rentabilidade positiva ao longo dos anos. Pelo menos será superior à da renda fixa, porque numa composição de carteira, imagina que você tem meio a meio, renda fixa e renda variável, se a bolsa cai e você ficar com menos de 50% na sua carteira, esse menos de 50% é comparado com a renda fixa que você preservou. Então, imagina que você tem lá 10 mil reais em cada lado, né? Você tem 20 mil na sua carteira, a renda fixa transformou 10 mil em 10 mil e pouquinho, só que a bolsa caiu. Então, sua carteira deixou de ter 50-50. Quando, ao ver isso, você, ao investir, compra mais renda variável ou tira da renda fixa para comprar o que ficou barato e volta a balancear a carteira, você está usando essa renda fixa como referência para identificar se ficou barato ou se ficou caro. Pensa no que você aprendeu na escola, no conceito de média ponderada, né? Que se eu tenho o comportamento da renda fixa, rendendo lá 5,5% ao ano, e toda vez que alguma coisa ficou mais barata que a renda fixa, eu compro, toda vez que ficou mais cara, eu mantenho ou vendo. Então, inevitavelmente, o seu ganho médio da carteira estará acima desse ganho da renda fixa. Essa que é a lógica do balanceamento. Então, o que tende a garantir a rentabilidade positiva não é a diversificação, é o balanceamento de carteira. O mais próximo que você vai chegar disso, sem ter trabalho algum, é preenchendo a simulação de investimento, identificando o que o seu banco favorito, a sua corretora, recomenda para você. E montar aquela carteira recomendada, sim, tende, ao longo dos anos, a privilegiar uma rentabilidade positiva. Tá? Essa é a estratégia do balanceamento que a gente propõe, porque de tempos em tempos você vai revisar o seu questionário, vai revisar a sua carteira, vai seguir a recomendação de acordo com o que ditam os especialistas. Legal? André Luiz Soares de Souza, o que você acha de investidores de apenas uma empresa? Apesar da concentração, seria especular? Muito, muito. André, seres humanos erram. Você pode ter a melhor empresa do mundo e essa empresa, diante do erro de uma pessoa, de uma auditoria, de um gestor, ir por um caminho de negociação errada ou não prestou atenção na concorrência, uma empresa só é uma grande aposta. Se é para ter uma empresa só, abra o seu negócio, abra a sua lojinha, o seu comércio digital. Você tem um controle maior das variáveis do que simplesmente comprando ações de uma empresa que distribui apenas um pedaço do lucro para você. Investir em ações é participar do sucesso de empresas com as quais a gente não tem interação diária. Acho que não tem nem sentido algum você investir numa única empresa, sendo que você não tem domínio das decisões tomadas nela, você é apenas um acionista. Aliás, eu acho que não respondi totalmente a pergunta do Leandro Soares, que ele pergunta o que seria o máximo e mínimo de ações para ter uma boa diversificação. Funciona o seguinte, Leandro e André, quando você investe num fundo de ações, não importa a quantidade de ações, porque o fundo pode ter uma dezena, 2 dezenas, 50 ações diferentes dentro de uma mesma carteira, porque há uma equipe estudando todas essas empresas e analisando as oportunidades, os erros, as ameaças e montando uma estratégia de defesa para que com a diversificação se entregue um resultado que deve superar o benchmark, o índice Bovespa. Quando você compra ações via home broker, você tem que ter uma certa capacidade de analisar cada uma das ações que você tem. Então, eu do ano 2000 até 2009, durante 10 anos da minha vida, praticamente toda a minha carteira de investimento foi de ações. Tinha muito pouco de títulos públicos, muito pouco de fundos de renda fixa, o dinheiro que entrava era a minha componente de balanceamento, mas eu era especialista nisso. Eu acho que tive algum momento que eu tive 10 ações, mas o número que eu considerei ideal era entre 5 e 8. E entre 5 e 8 empresas, você consegue acompanhar notícias dessas 5 e 8 empresas. Eu estou mais para 5, 6 do que para 8, 10. Porque para 8, 10 você já tem que começar, você não vai ter 10 empresas do mesmo setor, né? Quando é 5 empresas, você tem 5 setores diferentes. Quando você tem 8, 10, talvez 2, 3 empresas sejam de um mesmo setor. Empresas que são concorrentes, que você está começando a deixar de comprar uma para comprar outra, porque você vê que a outra está se favorecendo diante do cenário que prejudica a primeira. Então, eu acho que entre 5 e 8 empresas é o que você consegue acompanhar de relatórios trimestrais. Então, 4 vezes por ano aparece um relatório novo que traz insumo para novas análises e você consegue acompanhar as notícias em veículos especializados. Talvez hoje, tudo mais informatizado, internet ajudando, as ferramentas fazendo as coisas para você,
não mais que 10 ações. Eu acho que é um limite saudável para você ter uma carteira própria. Mais que isso, você vai precisar de ajuda. Tá? Eu acho que vai precisar de uma terceirização ou da análise, do acompanhamento da carteira, senão você não vai dar conta de digerir as informações que chegarão para você sobre os ativos que você tem. E, como eu falei, toda a informação é importante. Legal? Valdece Pirage de Oliveira Júnior, também sou seu aluno, os alunos participando em peso da live aqui, do curso de Inteligência Financeira, e queria que você comentasse sobre a relação ações de empresas versus fundos imobiliários. Qual deles? Os dois? Gente, primeiro, fundo imobiliário é um ativo típico de renda variável porque as cotas do fundo imobiliário oscilam ao longo do tempo. Só que tem um componente do ganho do fundo imobiliário que é conhecido, que é o rendimento do aluguel. Se for naquela fase de garantia, normalmente os fundos são lançados e tem um prazo, né, que o aluguel é garantido, o rendimento do fundo é garantido, maravilhoso. Quando passa essa fase, é importante você dar uma olhada de vez em quando na demonstração de resultado desse fundo. Se está tendo alguma perda de eficiência nos custos administrativos, se aumentou o nível de vacância. Mas eu diria que um fundo imobiliário ele se aproxima muito mais de um título público como um tesouro IPCA, né? Que você tem um ganho fixo acima da inflação, mas você tem um efeito da marcação a mercado no curto prazo. Então, é renda variável, mas uma renda variável muito mais conservadora do que ações e fundos de ações. Por quê? Porque a cota varia. O rendimento do fundo, se varia, é muito menos do que a cota diante de mudanças de cenário, de efeitos manada. As empresas continuam operando, né? E você tem, puxa, o shopping está sendo prejudicado, então você vê que a cada mês está caindo um pouquinho o pagamento da distribuição de resultados. Então, eu diria que numa escala de risco, você vem da renda fixa, passando pelos multimercado e fundos imobiliários, para então chegar nas ações e fundos de ações. Né? Então, vem num patamar inferior de risco. Está ficando bem claro para o mercado que fundos imobiliários, quando bem escolhidos, são uma excelente opção para complemento de renda, né? Que você tem o dinheiro caindo de tempos em tempos na sua conta, prazo conhecido, você tem um acompanhamento do mercado da saúde, tanto pela cotação que esse fundo tem na bolsa, né, no seu home broker, quanto pelos relatórios e análises que são publicadas, bons fundos com boa liquidez, tendem a ser analisados com frequência. E você tem, caso você, também nos fundos imobiliários, caso você não goste da oscilação de preço, você tem a opção dos fundos de fundos, né, os FIFs, Fundo de Investimento em Fundo. Toda vez que você vê a sigla FIF no nome de um fundo de investimento, é porque ele é um fundo em que o papel do gestor é selecionar os melhores fundos do mercado para poder montar uma carteira de fundos. Então, se um gestor no mercado erra na sua estratégia, você tem estratégia de outros para talvez compensar ou segurar um pouquinho as consequências dessa perda. Você vai perceber que um FIF vai ter um desempenho muito menos volátil do que um fundo isoladamente, porque o gestor acerta ou erra na estratégia, num FIF não, você dilui esse risco. A diluição de risco é fundamental para quem tem medo, para vencer essa insegurança. Legal? Marcelo Danas, também foi meu aluno do curso de Inteligência Financeira Turma 6. Gostaria mesmo de saber mais sobre a declaração de imposto de renda, pois já tenho a reserva de emergência, a renda fixa e invisto em ações, evoluindo dia a dia. Vamos lá. Sobre o medo de investir em ações, eu tenho lidado muito, Marcelo, com questionamentos do tipo, Gustavo, mas hoje eu tenho dinheiro na poupança que não tem incidência de imposto, eu não compro nem fundos de investimento em renda fixa, nem quero investir em ações, para não ter que fazer a declaração de imposto de renda. Gente, vamos entender o seguinte, declaração de imposto de renda não gera obrigação de pagar, tá? Se você tem obrigação de pagar, essa obrigação acontece ao longo do ano pelo seu nível de renda, se você tem tributação na fonte ou não, né? Então, investimento em fundos entra no regime de tributação exclusiva na fonte, ou seja, não tem como você solicitar a devolução. Então, dependendo do tipo de investimento que você tem, paga, não paga, e a decisão de investimento não é se você paga imposto ou não, é qual que é o resultado que você tem mesmo após pagar os impostos. Se esse investimento te obriga a declarar, é um trabalhinho a mais que, se você tem medo, olha, eu falei do grande passo que se dá na vida quando você começa a operar no home broker. Outro grande passo que você pode dar na sua vida é, no ano que vem, caso você não faça ainda, começar a preencher sua declaração de imposto de renda. Lembrando que, quando você baixa o programa da Receita no seu computador, quando você preenche esse programa, você não está obrigado a enviar. Você pode simular, você pode ver o resultado da declaração. Eu
estimula as pessoas fortemente a fazer sua própria declaração, porque você passa a ter um domínio da informação que é transmitida para a Receita Federal. Agora, sim, se você investe em ações, você passa a ser obrigado a preencher a declaração de imposto de renda. Mesmo que você, ao vender ações, por exemplo, a venda de até R$20 mil por mês, R$20 mil de boletagem de venda por mês, você está isento de imposto de renda. Você não, tendo lucro ou não, tendo muito lucro ou não, você não paga imposto de renda. Mas você é obrigado a declarar que você fez essa venda, dentro da planilhinha de ganhos isentos que você tem no imposto de renda. Então, eu acho que o medo de fazer a declaração não deveria ser argumento para deixar de investir. Você está perdendo muito dinheiro por causa disso e o trabalho que dá fazer a declaração é muito pequeno diante do ganho que você tem. Tá? Então, declare, mesmo não sendo obrigado, porque quem está dispensado da declaração não está proibido de declarar. Então, você está dispensado? Procure fazer sua declaração de imposto de renda, modelo simplificado, se perceber que tem benefício fazer um modelo completo, siga o passo a passo, sempre tem especialista orientando, sempre tem as cartilhas em vídeo, por escrito, para você preencher na época da declaração, começa lá no 1º de março do ano que vem. Então, na prática, não deveria ser argumento deixar de investir em ações, deixar de investir em fundos, porque tem imposto. Se tem imposto, você ganha mais. Vejamos o que tem que fazer para cumprir as obrigações. A obrigação fiscal é até menor do que a obrigação que você tem de preencher um DARF, por exemplo, pagar o imposto no mês seguinte ao que você reconheceu o lucro com as ações. Tá? Não é trabalhoso, então recomendo a todos que façam. Olha, a gente já foi para 1 hora de papo aqui, deixa eu ver uma forma da gente conseguir fechar com alto estilo o nosso papo sobre medo. A Jennifer Souza tem receio de declarar imposto de renda, por isso não investe em ações. É o que eu falei agora, não sei ao certo os cálculos necessários para fazê-la corretamente. Jennifer, sem contra, tá? Vídeos meus, vídeos dos especialistas aqui do BTG, explicando como fazer a declaração. Quando você compra e vende ações com lucro, tem uma pequena fraçãozinha do imposto devido que já é recolhido pela corretora, pelo banco, por obrigação legal. Você tem que calcular sobre o lucro que você teve, 15%, desse lucro, 15% é o imposto devido, mas o lucro é calculado sobre o que você gastou com as ações, o que você vendeu com as ações, tira corretagem, emolumentos que você tem nas duas pernas, tira todos os custos que você tem e só sobre o ganho líquido você calcula o imposto. Abate o que foi recolhido pela corretora e aí você preenche o DARF. Tá aí, eu falei de entrar no home broker, preencher a declaração de imposto de renda, fazer o seu primeiro DARF para pagar imposto para a Receita Federal sobre lucro sobre ações, é um outro passo revolucionário na vida, no aprendizado da vida do investidor. Tá? Então, eu recomendo que se faça, mesmo que eventualmente dê um trabalhinho, tem que correr atrás. Esse trabalho é uma vez que você vai ter na vida. As outras vezes você já entendeu como é que funciona e será muito mais simples, tá, Jennifer? Eduardo Campos, perguntando se fundos de ações adicionado a fundo indexado a Ibovespa, essa combinação sugere uma diversificação interessante em renda variável? Fundo indexado, Eduardo, é a forma talvez mais conservadora de investir em ações, mas também eu diria que é a forma mais burra, porque, nenhum desrespeito aqui, não há inteligência no fundo indexado. Quando você investe no Ibovespa, imagina que o Ibovespa tem lá as X ações que fazem parte do índice, lá em torno de 75, 80 ações, né? E elas sobem, descem, isso elas dão um tom sobre a valorização e desvalorização do índice Bovespa. Quando você investe no índice, você está comprando empresas boas, empresas ruins, empresas grandes e empresas pequenas, está pegando as empresas mais relevantes da Bolsa, não necessariamente as melhores empresas da Bolsa. Quando você investe num fundo de ações administrado por um gestor que tem 10, 15, 20 anos de história, você está comprando a experiência desse cara. Então, às vezes você está investindo num fundo indexado porque a taxa de administração do fundo é muito pequena, mas você está deixando de pagar 2, 3% da administração para o cara que entrega 10, 20% a mais ao ano no fundo de ações, você está desperdiçando oportunidade. Então, atente para o fato de que o gestor de fundo de ações, ele faz um investimento ativo. E um fundo indexado faz um investimento passivo. Sinceramente, você está num ambiente em que você assiste a live do Gustavo Cerbasi, você tem acesso aos investimentos de qualidade do BTG Pactual Digital, para investir num produto passivo, é bem o primeiro passo, talvez em questão de 2, 3 meses, você abandone essa estratégia e vá atrás dos fundos mais interessantes. Talvez um argumento para investir num fundo indexado é porque você tem uma exigência de valor menor de investimento inicial, só isso.
tá? Mas no fundo a estratégia é muito passiva, vai te trazer um desperdício de oportunidade. Legal? JJ perguntando aqui, em sua grande maioria os fundos de ações têm um mandato long only e mantém exposição mínima de 2/3 da carteira. É uma estratégia bem confortável para o gestor, mas será para o cotista? Aqui entraram alguns termos que vão me dar trabalho para explicar, isso aqui é tema para uma outra live, mas para simplificar a pergunta do JJ aqui, na grande maioria os fundos de ações têm uma posição chamada de comprada, né, que estão apostando na valorização das ações, não tem mecanismo de defesa contra uma queda forte, não tem um mecanismo, não usam derivativos para uma alavancagem, no caso de uma alta específica de um papel ou outro. Então, o fato de ser menos alavancados, né, que dá mais tranquilidade para o gestor, talvez esteja desperdiçando a oportunidade para o cotista. E a resposta é que sim, JJ, o papel do gestor do fundo de ações, em primeiro lugar, é superar o benchmark. Tá? Ele se compromete a bater o índice Bovespa, ele monta uma estratégia para superar o índice Bovespa, para ele está entregando aquilo que promete. É suficiente? Não, porque ele concorre com outros gestores no mercado. Então, se ele concorre com outros gestores no mercado, ele quer que o fundo dele seja melhor que os outros. Então, a grande brincadeira, a grande concorrência que acontece entre diferentes fundos é o gestor assumir risco suficiente para ser melhor que a concorrência, para atrair investidores para o seu fundo, para que esse investidor fique satisfeito e tenha um desempenho melhor do que ele teria sozinho na bolsa. Lembrando que é um fundo diversificado, não é um fundo de seleção de papéis. Agora, quando você tem um fundo com uma postura mais proativa, que atua alavancado, que é altamente seletivo nos papéis, que faz grandes apostas, normalmente esse fundo vai exigir vai ter uma limitação nos investidores, vai exigir um investidor qualificado, um volume maior para investir, vai ter regras muito rígidas, né, de quando que abre para novas captações, ele encerra de tempos em tempos para manter um controle da carteira. Então, no fundo, existem sim fundos que têm uma postura mais proativa, né, que tende a aproveitar mais as oscilações, mas esse tipo de fundo talvez espantaria boa parte dos investidores de menor experiência. Por isso que quando você vai atrás de um fundo mais arrojado, um fundo que tem uma estratégia que cause um pouco mais de incômodo por causa da volatilidade, ele vai ser um fundo um pouco mais exclusivo. Tá? Então, o mercado sabe cuidar do seu cliente. Na verdade, quem dita o perfil de comportamento do gestor é a massa de clientes que ele tem. Se esse fundo tem dezenas de milhares de investidores, ele vai ter uma carteira mais diluída, uma volatilidade um pouco mais comportada, um desempenho ao longo do tempo privilegiando muito mais a consistência do que os picos sensacionais de 1 ou 2 anos, mesmo que tenha perdas consideráveis em outros anos. Tá? Então, vai do gosto do freguês. Tem tudo quanto é tipo de fundo no mercado, tem tudo quanto é tipo de carteira. Recomendações, tem de tudo quanto é tipo também. Você tem dúvida sobre a recomendação? Puxa, mas estão recomendando essa empresa, por quê? Veja o que outras instituições estão recomendando também, valide as informações no começo. Com o passar do tempo, você vai entendendo como é que funciona a cabeça do seu gestor ou da área de pesquisa da empresa em que você confia e você vai ter resultados muito mais interessantes. Enfim, falamos bastante, acho que dá uma pauta legal a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de exposição maior, alavancagem, os fundos long only versus long short, enfim, tem estratégias bem mais interessantes para a gente discutir no mercado, mas para falar de medo, eu acho que a abordagem de hoje foi bem interessante. Agradeço as perguntas de todos. Fechando com a pergunta do Fábio Fialho aqui, estamos vendo a morte do Tesouro Selic? De forma alguma. Nós estamos vendo o Brasil chegar no comportamento da renda fixa do mundo. Se alguém ia para os Estados Unidos, por exemplo, ficava com inveja, nossa, os caras aqui financiam uma casa pagando juros de 4% ao ano. Se for ver a inflação que tem nos Estados Unidos, com os juros que eles têm lá, compare com a nossa inflação atual e nossos juros, nós estamos com juros reais muito próximos daqueles que se pratica hoje no mundo desenvolvido. Isso significa que nós estamos com uma economia muito mais saudável do que nós tivemos. Tesouro Selic não vai morrer. Enquanto nós tivermos ganhos reais de 1,5% ao ano, estaremos muito acima da maioria dos países desenvolvidos do mundo. O que está nascendo é a inteligência financeira, carteiras diversificadas, o investidor conservador investindo de forma mais inteligente, preocupado em movimentar o seu dinheiro, não acomodado numa postura rentista. Esse é um Brasil muito mais interessante, um Brasil muito mais promissor e eu tenho certeza que o mercado financeiro está muito mais palatável para todos. É questão de experimentar, de começar e a cada live que nós tivermos aqui, você terá a oportunidade de tirar suas dúvidas, aliviar suas ansiedades, trabalhar esse medo com conhecimento.
Espero ter ajudado, que você faça bons investimentos, boas escolhas, afinal, enriquecer é mesmo uma questão de escolha. Valeu, gente! Tá lá? Aqui no canal do BTG, trazendo conteúdos exclusivos para vocês. Mais uma live na parceria com o Banco BTG Pactual Digital. Bom dia, investidores. Sejam muito bem-vindos ao nosso Morning Call